Olá, eu sou a Sara e junto com o Matheus, Eu aqui? nós somos da Residência Pedagógica e vamos falar um pouquinho hoje sobre Karl Marx e seu contexto histórico. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre a importância do Karl Marx para a sociologia e também sobre o que é o capitalismo. Então, o Karl Marx ele vivenciou a consolidação da sociedade capitalista, né? Ele viu ela acontecendo e ele fez uma crítica forte a ela, né? Ele dedicou sua obra a criticar o capitalismo. Então, o Marx ele nasceu em 1818 e morreu em 1883, com 65 anos, e ele foi um dos responsáveis, talvez o maior responsável, em promover uma discussão crítica sobre a sociedade capitalista que vinha surgindo, né? E também os problemas sociais que vinham com ela, como as desigualdades. Então, o Marx ele nasceu em uma província no sul da Prússia, onde atualmente é a Alemanha, e essa região ela ainda não era tão avançada como, por exemplo, a França e a Inglaterra. Então, a burguesia lá não tinha muito apoio da população e isso acabou ocasionando em uma transição do feudalismo para o capitalismo muito bruta, muito repentina mesmo. E também lá tinha muita censura política e perseguição. Nessa época era comum, isso era muito forte. Então, se você não concordava com os burgueses, provavelmente você seria perseguido politicamente. Então, Marx se casou com a Jeanne von Westphalen, essa moça aqui, e eles tiveram 7 filhos, mas infelizmente apenas 3 deles sobreviveram até a fase adulta da vida. Então, os 2 eram muito dedicados à carreira científica do Marx, né? E a produção científica do Marx, e isso acabou ocasionando diversas dificuldades financeiras para a vida dos 2. E também as filhas deles, que acabaram sobrevivendo até a vida adulta, também eram engajadas politicamente. Então, em 1835, Marx começou a cursar Direito, né, e participar dos movimentos sociais estudantis da faculdade. No ano seguinte, ele se transferiu para a Universidade de Berlim, onde ele conheceu Hegel, que é uma figura muito importante para a vida de Marx. Ele era um grande filósofo alemão da época. O Marx ele nunca conseguiu se tornar professor universitário, né, por conta de toda a perseguição política e que ele sofreu, e ele sofreu a vida inteira essa perseguição política. Então ele passou a trabalhar em jornais. Ele escrevia colunas para os jornais e ele até mesmo chegou a cargos altos nos jornais em que ele participava como diretor, mas ele sempre tinha que acabar saindo do jornal e deixando esses empregos por conta da perseguição política. Então, nesse contexto todo que o Marx estava inserido, né, muito marcado por essas transformações sociais da época, as mudanças nas relações sociais e nas relações de trabalho, a ascensão e o crescimento da burguesia e da produção industrial, tudo isso acabava gerando muitos conflitos e ocasionando a luta de classes. Até hoje, a obra do Marx ela é muito influente, né? E isso não veio de maneira fácil. O Marx era uma pessoa super perfeccionista e ele tinha influência de várias áreas. Então, ele tinha a influência da área do direito, da filosofia e especialmente da economia. E ele estava constantemente contestando os pensadores da época, né? Então, como por exemplo Adam Smith e David Ricardo, eram 2 pessoas que Marx estava contestando constantemente em seus trabalhos,
Eles eram dois economistas liberais favoráveis ao capitalismo na época. Então, para entender a sociedade, entender a realidade, Marx leu Hegel e descobriu o conceito da dialética, que o Matheus vai aprofundar um pouquinho mais com vocês. Bom, e para entender Marx é necessário saber que, dentro de sua teoria, ele acreditava que era necessário compreender a sociedade como um todo, e para isso utilizar as mais variadas áreas do conhecimento. Além disso, Marx também partia da dialética, da filosofia hegeliana, um conceito que acredita que o conhecimento como um todo funciona em espiral, ou seja, ele é contínuo, ele funciona se reinventando. Mas como isso acontece? Por meio do seguinte modelo: nós temos a tese, as ideias, nós temos a antítese, que seriam a negação dessa ideia, e a somatória delas faria uma síntese, uma nova ideia. E assim o conhecimento sempre seria reinventado. E é a partir disso que Marx começa o seu pensamento. Já Hegel acreditava que tudo que é real é racional, logo tudo é uma produção da mente humana. E tal teoria foi chamada de idealismo. Marx era contrário a isso, acreditando que as ideias eram uma produção material ocorrida perante o tempo. E tal teoria foi conhecida como materialismo dialético. A industrialização trouxe uma desorganização para o meio urbano, assim como uma relação nada amistosa entre os trabalhadores, os operários e os donos de fábrica. Com isso, os trabalhadores então precisavam de novos movimentos para pedir seus direitos, além dos movimentos cartistas e ludistas. Para isso, eles formaram um movimento socialista, influenciado por Marx. E foram influenciados por Marx através do Manifesto Comunista, escrito após 1847, da junção de Marx e Engels, a Segunda Liga Comunista, onde, em seu trabalho, estavam a luta de classes, o materialismo, a dialética e o papel revolucionário do proletário. Portanto, entendemos como Marx influencia o pensamento ocidental atual, tendo influenciado os movimentos operários tanto no século XIX quanto no século XX. Além disso, vemos que o pensamento dele sobre os trabalhadores, a produção material nas relações sociais e humanas, e como o modo de produção influencia a nossa forma de comportamento, influenciando nosso pensamento até os dias de hoje. E é isso que tivemos para a aula de hoje.